TCU conclui 86% da auditoria em urnas sorteadas sem encontrar erros na totalização do primeiro turno. Mais de 300 cidades vão ter passe livre no transporte público do segundo turno das eleições. E você vai ver também. TRE multa Renan Calheiros e manda bloquear perfil em redes sociais. O bilionário Elon Musk assume o controle do Twitter e demite diretores. Tiroteio dentro de igreja nos Estados Unidos deixa mortos e feridos. A lenda do rock Jerry Lee Lewis morre aos 87 anos. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Contagem regressiva para o segundo turno das eleições, que acontece no domingo. 156 milhões de eleitores vão voltar às urnas para o segundo turno. Os preparativos para a nova votação já estão na reta final. O Tribunal de Contas da União auditou 86% das urnas e não encontrou erros na totalização do primeiro turno. O presidente em exercício do TCU, Bruno Dantas, teve um encontro nesta quinta-feira com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para apresentar o painel da auditoria dos boletins de urna nas eleições do dia 2 de outubro, publicado no site da Corte de Contas, e disse que o trabalho também foi mostrado a observadores eleitorais da Organização dos Estados Americanos que acompanham a eleição. O órgão está cruzando os dados de 4.161 boletins de urna com os dados totalizados pelo TSE. A checagem da Corte de Contas pode ser acompanhado pelo site. Após o encerramento da votação, cada uma das urnas usadas na eleição imprime um boletim onde constam todos os votos depositados. Mais de 300 cidades vão ter passe livre no transporte público do segundo turno, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e pelo Tarifa Zero de Belo Horizonte. O passe livre para trens e metrô de São Paulo no domingo será das 6 horas da manhã às 8 horas da noite. 277 municípios já estabeleceram oficialmente que fornecerão a gratuidade por meio de decisões das prefeituras e 41 não confirmaram oficialmente a medida. Juntos, esses 318 municípios têm quase 97 milhões de habitantes que devem ser beneficiados no próximo domingo, uma vez que no primeiro turno apenas 62 cidades adotaram a tarifa zero no transporte público. Há ainda 44 cidades no país que já têm tarifa zero o ano todo e, por isso, não foram listadas no levantamento. A coordenação do Programa de Mobilidade do IDEC destacou que a decisão facilita especialmente o acesso da população de ir e vir, além de incentivar o voto. O estado com o maior número de cidades com transporte gratuito é São Paulo. A quantidade quase quadruplicou após determinação da Justiça do Estado, que atingiu sistemas intermunicipais de transporte. E o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas determinou hoje multa de R$ 700 mil e a suspensão da conta do Instagram do senador Renan Calheiros. A medida é válida até o dia 31 de outubro. Os desembargadores rejeitaram o recurso do senador a um processo de direito de resposta do candidato ao governo de Alagoas, Rodrigo Cunha. O desembargador eleitoral Feline de Oliveira Vanderlei determinou por até 12 horas a suspensão do Facebook e do Instagram de Cunha. O recurso movido pela defesa do senador é referente à decisão proferida em 26 de setembro, que julgou por ofensas postadas no perfil pessoal do senador no Instagram. Essa é a segunda suspensão temporária do perfil de Calheiros na rede social, que ainda não se manifestou. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento que vai decidir se réus condenados por júri popular devem cumprir a pena imediatamente. O caso é julgado no plenário virtual da Corte e vai até o dia 9 de novembro. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Como o caso tem a chamada repercussão geral, a decisão a ser tomada pelo STF valerá para todos os casos semelhantes nas demais instâncias da Justiça. O júri popular, formado por 7 pessoas, julga crimes quando há intenção contra a vida.
E olha só, as quedas nos preços de combustíveis e leite ajudaram o Índice Geral de Preços do Mercado a registrar recuo em outubro de 0,97%, uma deflação acima do esperado. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. A taxa negativa do índice ocorre após 2 quedas seguidas. Em agosto, o recuo foi de 0,95%. E em setembro, a retração chegou a 0,7%. Os números confirmam a trajetória de recuo da chamada inflação do aluguel. Mas no acumulado de 12 meses, a alta do indicador chega a 5,58%. E na prática, isso significa que os inquilinos que pagam mensalmente um aluguel de R$ 1.300 passarão a ter que desembolsar R$ 1.372, ou seja, mais R$ 72,54 todos os meses para continuar morando no mesmo imóvel. Para evitar um reajuste muito alto, a dica é renegociar o aumento diretamente com o proprietário do imóvel. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, último dia de negócios antes do segundo turno das eleições presidenciais e após dados sobre gastos dos consumidores dos Estados Unidos. A moeda norte-americana caiu 0,15% e encerrou o dia cotada a R$ 5,30 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda hoje no último dia de negócios antes do segundo turno. O índice recuou 0,09% a 114.539 pontos. E olha só, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, fechou um acordo de 44 bilhões de dólares para a compra da rede social Twitter. Depois de assumir o controle da rede social, Musk demitiu os diretores. Após meses de uma série de idas e vindas, Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, assumiu o controle da rede social Twitter nesta quinta-feira. De acordo com a imprensa especializada americana, o homem mais rico do planeta demitiu o diretor executivo da companhia, Parag Agrawal, e outros 2 altos executivos. Musk assumiu o controle da companhia depois de concluir a compra da empresa por 44 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 233 bilhões de reais. Mais cedo, Musk defendeu a aquisição do Twitter. O empresário afirmou que é importante para o futuro da civilização ter uma praça pública online onde uma ampla variedade de opiniões possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência. O Twitter e Musk assinaram um contrato no final de abril para o milionário assumir o controle da rede. Mas então, unilateralmente, o magnata quis abandonar o acordo em julho. O empresário bombardeou o Twitter com críticas antes e depois da assinatura do acordo, acusando a rede de censurar usuários e de não lutar o suficiente contra os spams e contas falsas. E o Banco do Japão manteve a taxa de juros baixa em decisão divulgada hoje, contrariando o movimento de aperto de juros em outras economias desenvolvidas. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida anunciou um plano de estímulo de 260 bilhões de dólares para amortecer o impacto da inflação sobre a população e a debilidade do ien. O governo espera um gasto orçamentário de 39 trilhões de ienes, mas o montante pode chegar a 72 trilhões se o investimento do setor privado for contemplado. A iniciativa deve conter medidas para aliviar as contas de energia das famílias, incentivar as empresas a aumentarem os salários, além de apoiar a economia nas diferentes regiões do país. Os preços estão subindo na terceira maior economia do mundo no ritmo mais rápido em 8 anos. Embora a taxa de inflação de 3% esteja bem abaixo da registrada em outros países. Desde o início deste ano, o ien perdeu mais de 20% de seu valor em relação ao dólar.
Vamos falar sobre saúde. Olha só que alarmante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 pessoas do mundo corre o risco de sofrer um AVC. O acidente vascular cerebral, ou derrame, como é conhecido popularmente, é a segunda causa de mortes do mundo. Fica atrás apenas do infarto. É isso mesmo. E o Dia Mundial do AVC será lembrado neste sábado. Por isso, nossa reportagem conversou com especialistas que fazem um alerta para os sintomas e, principalmente, as formas de prevenção. Pensamentos, sensações, comunicação, movimentos. Todos os comportamentos do indivíduo são gerados pelo cérebro, o órgão mais importante do corpo humano. Por isso, um acidente vascular cerebral pode deixar uma série de sequelas e até levar à morte. O AVC é uma doença neurológica grave e frequente, que acontece quando alguma região do cérebro fica sem suprimento adequado de sangue. E os fatores de risco são vários, como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e drogas ilícitas, obesidade e má alimentação, além de diabetes e hipertensão arterial. Disparadamente, o principal fator de risco, não é? Hipertensão pode levar a AVC isquêmico, AVC hemorrágico, a demência vascular, a rotura de um aneurisma, tromboses generalizadas, enfim, uma série de complicações. As cardiopatias também merecem atenção. Algumas cardiopatias, principalmente as cardiopatias que levam a arritmias, principalmente uma arritmia chamada fibrilação atrial, com muita frequência provocam êmbolos, coágulos dentro do coração, e no batimento cardíaco esses coágulos são liberados e vão para o cérebro, entopem um vaso e causam um AVC. Por isso, antes de chegar a esse ponto, o especialista indica que doenças consideradas fatores de risco para um acidente vascular cerebral precisam ser tratadas o quanto antes, pois seus tratamentos são muito mais simples e eficazes. Cerca de 300 mil brasileiros são diagnosticados com AVC todos os anos. 30% deles vão a óbito. A agilidade no atendimento médico é primordial para reduzir riscos. Por isso é tão importante conhecer e perceber os sintomas. Os principais parâmetros que nós vamos usar para caracterizar um AVC? Primeiro, que é uma doença aguda. É um indivíduo que está bem e em questão de alguns minutos, em pouco tempo, apresenta um sintoma. De repente, um lado do rosto entorta. A fraqueza toma conta de um dos braços ou pernas e até a fala fica prejudicada. Começa a falar com dificuldade, começa a falar como se tivesse um objeto dentro da boca. A gente classicamente fala, começa uma batata quente na boca, não consegue se expressar ou não consegue falar nada, né? Mesma coisa a compreensão, às vezes a pessoa não consegue compreender. Você fala uma coisa, parece que entendeu, mas não entendeu. Ao perceber um desses sintomas, é preciso buscar atendimento médico o mais rápido possível. Quanto mais tempo, maior a perda. Por isso que o AVC é uma emergência médica, uma emergência neurológica que tem que ser tratado o mais rápido possível para que consiga reverter esse problema. Mas o doutor alerta que melhor mesmo é prevenir o AVC, controlando os fatores de risco por meio da manutenção de uma vida saudável, com boa alimentação, consumo regular de água, prática de exercícios físicos e noites bem dormidas. E veja a seguir, tiroteio dentro de igreja nos Estados Unidos deixa mortos e feridos. E ainda a lenda do rock, Jerry Lewis, morre aos 87 anos. Os detalhes em instantes. Até já!
E nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O segundo turno das eleições está chegando e o Rio se prepara garantindo a segurança para os fluminenses. A Polícia Militar vai mobilizar cerca de 17 mil agentes na segurança durante o segundo turno das eleições para o estado do Rio. O plano especial tem início às 8 da manhã do sábado e se estende até a noite de domingo. Os agentes vão atuar no patrulhamento de vias públicas, locais de votação, escolta das urnas e segurança de prédios que vão abrigar as instituições responsáveis pelo pleito eleitoral. O planejamento prevê policiamento dos 4.844 locais de votação a cargo dos batalhões operacionais de área. E você sabia que amanhã é o Dia Nacional do Livro? Então, olha só a ação cultural do projeto VLT da Leitura. Os passageiros que embarcaram nas composições do VLT na manhã desta sexta-feira tiveram uma agradável surpresa. Na véspera do Dia Nacional do Livro, o projeto VLT da Leitura fez a distribuição de 350 exemplares nos trens das linhas 1, 2 e 3 desde as 9 horas da manhã. Os passageiros puderam escolher livros de vários gêneros, como suspense, aventura, quadrinhos e infanto-juvenis. As obras distribuídas pelo VLT da Leitura são resultado de doações dos colaboradores da concessionária e dos livros guardados nos últimos 3 anos pelo setor de achados e perdidos. Bom, Maria Alice e Juliana, é uma boa oportunidade para dar uma lida e aproveitar a viagem. Sexta-feira chegou, eu volto segunda-feira com mais informações aqui do Rio. Bom fim de semana para vocês e até lá. Com certeza, Anderson. Um ótimo fim de semana para você. Ótimo fim de semana, Anderson. E olha só, um tiroteio hoje dentro de uma igreja da Pensilvânia, nos Estados Unidos, deixou pelo menos 5 pessoas mortas e 6 feridas. O episódio ocorreu durante uma cerimônia religiosa na cidade de Pittsburgh. Segundo a imprensa local, no momento dos disparos, acontecia um culto por uma vítima de outro tiroteio no mesmo bairro, o de Brighton Heights, na semana passada. A polícia da região fala de diversos tiros e pede que cidadãos evitem a área. Ainda não há informações sobre se o autor dos disparos foi capturado. O pastor da igreja relatou à imprensa que houve cerca de 40 a 50 tiros disparados e que as pessoas presentes se esconderam debaixo dos bancos. A Rússia anunciou ter completado a operação para retirar civis de Kherson, no sul da Ucrânia, onde pelo menos 70 mil pessoas deixaram a cidade ocupada pelos russos, o que o governo ucraniano classificou como deportação forçada. Sergei Aksionov, líder da Crimeia, afirmou que o trabalho de organizar a partida dos moradores para a margem esquerda do rio Dnieper e para regiões seguras na Rússia foi finalizado. As autoridades russas de ocupação nesta região do sul da Ucrânia estimularam a população a atravessar o rio antes do avanço das forças ucranianas. A Ucrânia considera essas transferências de população como deportações. Na quarta, um funcionário responsável pela ocupação de Kherson afirmou que pelo menos 70 mil moradores conseguiram sair de casa na área em menos de uma semana. O comando militar ucraniano indicou nesta sexta que a evacuação do território ainda está em curso. 6 semanas após a morte de uma jovem de 22 anos, os iranianos continuam se manifestando contra as ameaças do governo. A onda de protestos é alimentada pela indignação com os números de pessoas mortas pelas forças policiais, que não conseguem acabar com as manifestações desde que Mahsa Amini foi morta no dia 16 de setembro, 3 dias depois de ter sido presa por supostamente violar o código de vestimenta imposto às mulheres. Os protestos são liderados especialmente por mulheres. A ONU denunciou o regime iraniano como brutal depois que ao menos 250 vítimas morreram desde meados de setembro. Um mecanismo internacional de investigação foi criado. E no esporte, amanhã Flamengo e Atlético disputam no Equador o título da Copa Libertadores da América. É isso mesmo, os cariocas tentam o tricampeonato da competição. Para os paranaenses, o título é inédito. Como nos 3 últimos anos, a final será em jogo único. Em Guayaquil, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam para ver quem vai ser o novo campeão da Libertadores.
O Flamengo do técnico Dorival Júnior mantém hegemonia em finais no continente desde 2019. O time carioca jogou 3 das últimas 4 decisões do torneio, só ficando de fora em 2020. Seu primeiro título foi com o maior ídolo do clube, Zico, em 1981. E o bicampeonato só veio em 2019, com a virada histórica no finalzinho contra o River Plate. A nação rubro-negra espera comemorar o tri e alcançar o patamar de Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio, todos campeões 3 vezes. O Atlético Paranaense, da lenda Felipão, busca o primeiro título da Libertadores. Nos últimos anos, o Furacão foi bicampeão da Sul-Americana, o segundo torneio mais importante do continente. E essa é a segunda vez que o time paranaense chega à final da Libertadores. Em 2005, perdeu para o São Paulo e, depois de 17 anos, tem a chance de fazer história e levar pela primeira vez o título da América para o Paraná. A lenda do rock Jerry Lee Lewis morreu hoje, aos 87 anos, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pelo agente do cantor americano. Jerry Lee Lewis faleceu em sua casa, no Mississippi, ao lado de sua esposa, Judith, destacou a assessoria do artista em um comunicado divulgado à imprensa. Lewis estava doente há alguns anos e sofreu um derrame em 2019. Assim como a guitarra de Chuck Berry, o piano de Lewis foi essencial na consolidação do rock and roll em meados da década de 1950. Ele fazia parte do celeiro de talentos da Sun Records em Memphis, Tennessee, que incluía Elvis Presley, Johnny Cash e Roy Orbison. Ele foi um dos primeiros artistas introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame em 1986. O músico norte-americano mesclava seu rock inovador com o gospel, country e rhythm and blues, e era conhecido por sua performance ousada, original e enérgica nos palcos. O músico nasceu em 29 de setembro de 1935 em Faraday, Louisiana, e cresceu em uma família adepta da Igreja Assembleia de Deus, com 2 primos também destinados à fama, o televangelista Jim Swaggart e o cantor country Mickey Galley. Lewis se interessou pelo piano aos 4 anos e aos 10 já ouvia artistas de blues. Em 1957 gravou 2 grandes sucessos que ficaram eternizados na música mundial: Great Balls of Fire e Whole Lotta Shaking Going On. Shake, baby, shake. Shake it, baby, shake it. I'm all over. Oh, that's the shaking going on. É uma lenda do rock nos pianos, Ju. Com certeza. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Até mais.